Muito bom dia a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Passo a palavra à coordenação de plenário para fazer a leitura da ata. Ata da 6ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 17 dias do mês de março do ano de 2026, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 6981-2024, pedido de reexame retirado de pauta. Nesse momento, a presidência informou o adiamento da pauta da conselheira Maria Cleide ante a sua ausência justificada. Em seguida, deu continuidade à ordem do dia. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 6351-2024 e TC 6999-2024, ambos que tratam de prestação de contas de gestão, retirados de pauta. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 4343-2020, solicitada à vista pelo conselheiro Anselmo Brito. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 7254-2024, prestação de contas de governo municipal, retirado de pauta, e TC 14.480-2021, representação da evolução de voto visto devolvida ao relator originário. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, abrindo em ato contínuo uma sessão administrativa para a efetivação dos concursados que encerraram o estágio probatório. Nesse momento, o excelentíssimo senhor presidente lê o ato número 15/2026, que dispõe sobre a homologação do resultado final de avaliação e desempenho declarado estáveis do serviço público e dá outras providências. Após, todo o pleno fez uso da palavra, assim como o procurador Ricardo Schneider, parabenizando o excelentíssimo senhor presidente por sua atuação. Por fim, encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em votação a ata. Em deliberação e votação, conselheira Rosa, como vota? De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo? De acordo, excelência. Conselheira Renata? De acordo. Aprovada. Fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Senhores, apenas para fazer constar, o conselheiro Otávio, que está no exercício da presidência, ele solicitou o adiamento de todos os processos de sua relatoria. Passando a ordem do dia, conselheira Rosa para relatar. Senhor presidente em exercício, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público junto a esta corte. Tenho a relatar, presidente, em princípio seriam 2 processos. No entanto, eu vou precisar retirar de pauta o processo de número TC 34-3833 de 2025, em virtude de uma necessidade de melhor análise sobre o mesmo. Passo a relatar o processo TC 3415-683 de 2025. Senhor presidente, senhores conselheiros, trago à apreciação deste plenário os autos do processo TC 34015683 de 2025, que versam sobre representação formulada pela empresa MRD de Moura Construções Limitada, EPP, em face da Prefeitura Municipal de Flecheiras, na qual se apontam supostas irregularidades ocorridas no âmbito da concorrência eletrônica número 90.004/2025, destinada à construção de uma creche tipo 1. De acordo com a narrativa apresentada, a representante insurge-se contra sua inabilitação no certame, sustentando suposta ilegalidade na exigência e na análise de qualificação técnica
relativa a item específico do edital. Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifico que a decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente fundamentada em parecer técnico elaborado por profissional habilitado, no qual se concluiu pelo não atendimento integral das exigências editalícias por parte da empresa. Ressalte-se ainda que tal entendimento foi mantido, mesmo após a interposição de recurso administrativo, o que evidencia a regularidade do procedimento adotado pela administração. Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de juízo negativo de admissibilidade ante a ausência de elementos que evidenciem irregularidade apta a justificar a atuação desta Corte. No exame da matéria, reconheço a legitimidade da representante, todavia, entendo que a insurgência apresentada traduz mero inconformismo com o mérito técnico da decisão administrativa, não se verificando nos autos qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade. Cumpre destacar que esta Corte de Contas não se presta a funcionar como instância revisora do mérito administrativo, sobretudo em hipóteses como a presente, em que a decisão administrativa se encontra devidamente motivada e respaldada em parecer técnico. Desta forma, ausentes os pressupostos necessários à instauração da representação, a medida que se impõe é o seu não recebimento com o consequente arquivamento dos autos. Diante do exposto, é como voto no sentido que este plenário não instaure a presente representação ante a inexistência de comprovação das ilegalidades apontadas, determine o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas para a ciência, certifique o autor da representação acerca do inteiro teor desta decisão e determine a publicação desta decisão no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Alagoas. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. É como voto, presidente. Senhora conselheira, esse seria o processo 15683, não é isso? 15683, de 2025. Tá. É com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, apenas para registrar a manifestação ministerial nos autos, por intermédio do parecer 3550 de 2025, e também como a conselheira relatora já adiantou o voto, registrar que a manifestação do ministerial foi justamente nesse sentido, pela ausência de indícios de irregularidades, tendo em vista que a decisão de inabilitação da empresa foi devidamente justificada, houve recurso administrativo, que não foi acolhido, também com base em parecer técnico devidamente fundamentado. Em razão disso, não vislumbramos qualquer indício de irregularidade na condução do certame, razão pela qual a manifestação pelo arquivamento do feito com o juízo negativo de admissibilidade, senhor presidente. Coloco em discussão, em votação. Conselheira Selma, como vota? Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Conselheira Renata? Acompanho a relatora, senhor Aprovado. Conselheira Rosa, com a palavra. Desta forma, presidente, minha pauta se exaure. Muito obrigada. Passa a palavra ao conselheiro Anselmo para relatar. Senhor presidente, eu não tenho processo pautado para o dia de hoje. Palavra à conselheira Renata. Senhor presidente, também não tenho processo para essa sessão. Com a palavra o conselheiro substituto Alberto Pires. Senhor presidente, tem um processo pautado para hoje, é o de número 1123 de 2026. Trata-se de representação em relação a um regime próprio de previdência. Porém, devido a diversos fatos supervenientes, como a emenda condicional, decisões do STF e tal, eu peço a gentileza de adiar esse processo para melhor colocar para Vossas Excelências. Seria, portanto, o adiamento, né, conselheiro? Isso. Adiar o processo. Senhores, eu tenho para relatar 3 processos, dos quais eu estou retirando de pauta o processo TC...
Na verdade, eu estou adiando o processo TC 6791/2024, que é uma prestação de contas de governo do município do senhor Marcos José Herculano da Silva, município de Messias. Nós estamos adiando. Eu vou passar a relatar, eu vou pedir à minha assessoria só o voto da devolução de vista do conselheiro Anselmo. Vou passar a relatar primeiro o processo de representação. É o processo TC 15691/2025, que se trata de uma representação apresentada à Corte pela empresa Martins Oliveira Comercial Limitada, que alegou a existência de supostas irregularidades no pregão de número 07/2025, que foi realizado pelo consórcio intermunicipal do Agreste Alagoano, Conagreste. O referido certame teve por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de solução educacional integrada destinada à implantação de programa de ensino de empreendedorismo na rede pública de ensino dos municípios consorciados, e que compreende o fornecimento de material didático impresso digital, o acesso à plataforma digital interativa, capacitação inicial e continuada dos professores, oficinas práticas e experiências formativas e disponibilização de material de apoio à gestão escolar e, por fim, suporte técnico e pedagógico permanente. Narrou a empresa representante que, após a análise do ato convocatório, constatou-se a existência de irregularidades insanáveis que possuem o condão de macular de forma cabal os princípios norteadores da licitação, recaindo sobre o processo a nulidade absoluta, eis que restringem a participação de empresas que comercializam os produtos almejados neste certame. Isso no entendimento da empresa representante. Diante disso, requeriu o recebimento da presente representação, com atribuição de efeito suspensivo ao certame e, ao final, o seu acolhimento para fins de anulação do pregão eletrônico de número 07/2025. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer de número 3468/2025, emitido pelo doutor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Enio Andrade Pimenta, opinou pela submissão do feito ao Pleno, com juízo positivo de admissibilidade, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º, pela citação do gestor do presidente do Conagreste e pela promoção de medidas de instrução junto à diretoria técnica competente. Esse é o relatório. Passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, trata-se de devolução de vistas, né? Já houve manifestação ministerial por ocasião do voto do relator. Só reiterar mesmo os termos do parecer 3468/2025, em que nos manifestamos pelo juízo positivo de admissibilidade da representação, tendo em vista entendimento de que há indícios suficientes de irregularidades trazidos à informação desta Corte. Só ressaltando, doutor Enio, esse aqui não é uma devolução de vista, não. Isso aqui foi retirado do processo, o processo foi relatado, né? Mas houve a retirada de pauta acolhendo um pedido que foi formulado pelos conselheiros à época, diante da indefinição de qual seria a diretoria. Eu acho que Vossa Excelência não estava presente na sessão. De toda sorte, manifestação ministerial exarada nos autos pelo juízo positivo de admissibilidade e a devida instrução pela unidade técnica competente, senhor presidente. Eu passo ao voto. Inicialmente, nós analisamos o pedido cautelar. Nós entendemos que, em razão do perigo de dano reverso, possibilidade de prejuízo a uma política pública fundamental, que é de educação, nós indeferimos, portanto, a tutela de urgência requerida, sem prejuízo da apuração integral da matéria. Na sequência, nós passamos a analisar o juízo de admissibilidade, o juízo de instauração, os pressupostos para a instauração do processo de representação estão indicados na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em seu artigo 102, parágrafo 1º, na Resolução Normativa 03/2001,
os quais estabelecem em síntese que se refira à matéria de competência do tribunal, seja formalizada por escrito em linguagem clara e objetiva, contenha o nome legível, contenha a qualificação e o endereço do representante, esteja acompanhada de indícios probatórios acerca das irregularidades praticadas pelo administrador ou responsável a que explicitamente se refira. Verifica-se, a partir da análise dos autos, a existência de alegações acerca de possíveis irregularidades no certame, especialmente no que se refere à adoção do julgamento por lote, a ausência de clareza e de adequada compreensão de determinados itens do instrumento convocatório, a falta de descrição do objeto em sua integralidade, a possível direcionamento do certame, as exigências relativas à apresentação de amostras e a inexistência de demonstração de intenção de registro de preços. Cumpre destacar que, à época do parecer do Ministério Público de Contas, o pregão eletrônico já se encontrava adjudicado em favor da empresa Espaço Educação Empreendedora Limitada, pelo valor de R$ 45 milhões aproximadamente, tendo se verificado posteriormente a formalização do respectivo termo de homologação conforme documento oficial do CONAGREST devidamente publicado. Quanto às alegações apresentadas pela representante, não se mostram genéricas ou dissociadas do instrumento convocatório, mas encontram correspondência direta em cláusulas específicas do edital, revelando indícios mínimos suficientes para que, pelo meio excepcional da representação, possa ser deflagrada a atuação fiscalizatória da Corte. E aqui nós fizemos, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor membro do Ministério Público, a análise pormenorizada de cada item que foi levantado pela representante. Nós estamos encontrando indícios de ilegalidade quanto à agregação, haja vista a diversidade dos serviços a serem prestados pela contratada, também o princípio da parcelaridade, que é a regra no nosso ordenamento jurídico. Eu vou fazer uma leitura bem sucinta para Vossas Excelências, para não ocupar muito tempo de Vossas Excelências, mas me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. O segundo ponto que nós encontramos também indícios é com relação ao elevado grau de abstração técnica e pedagógica, né? Nós mencionamos que faltou a individualização de cada uma das obrigações por parte no edital. O terceiro ponto, nós não estamos acolhendo, está relacionado a as amostras e a prova as exigências relativas à apresentação de amostras. Esse terceiro ponto nós não estamos acolhendo. E também quanto à inexistência de demonstração da intenção do registro de preços, nós também não estamos acolhendo como um indício de ilegalidade, de modo que nós estamos trazendo voto no sentido de não conceder a medida cautelar e de determinar a instauração como representação do feito. É como eu estou votando, coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Conselheira Rosa, como vota? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Conselheiro Anselmo, como vota? Acompanho o voto de Vossa Excelência. Conselheira Renata? Acompanho, Vossa Excelência. Portanto, aprovado. Senhores, eu passo a relatar o processo TC de número
8386/2023, que se trata de uma prestação de governo do senhor Fernando Henrique Lima Cavalcante, referente ao município de Matriz de Camaragibe, exercício financeiro de 2022. Os autos de relatoria originária do conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito foram submetidos ao Pleno desta Igreja Corte de Contas no dia 16 de dezembro de 2025, com a apresentação de voto para que o colegiado emitisse parecer prévio recomendando a rejeição das contas relativas ao exercício financeiro de 2022, em razão da verificação das seguintes irregularidades: demonstrativos contábeis fora do padrão estabelecido na normatização aplicável, abertura de créditos adicionais suplementares no valor de 27.727.000 sem amparo legal, não realização ou publicação de audiências públicas, ausência de comprovação de saldos bancários na importância de R$ 6.172.000 e descumprimento da aplicação dos 15% no VAT, tendo sido aplicado apenas 14,7%. Este conselheiro pediu vista dos autos para uma melhor análise. Esse é o relatório, trago o voto aqui. Nós estamos acompanhando em parte o voto do relator. Apenas para acompanhar, senhoras e senhores, quanto à abertura de créditos adicionais suplementares sem amparo legal, nós verificamos que a LUA do município estabeleceu o limite de 70% da dotação fixada para abertura de créditos suplementares, correspondente ao montante, portanto, de 80 milhões. Contudo, conforme demonstrado, o valor total de suplementação foi de 107 milhões, portanto, extrapolando em 27.727.000 reais, o limite autorizado. O segundo ponto é a ausência de comprovação de saldo bancário. A gente entende que isso fica prejudicado a análise da integridade patrimonial, conforme já precedentes do nosso gabinete, da Corte também. Com relação à não aplicação dos recursos no VAT, nós verificamos que houve a aplicação de 14,7%. Entendemos que essa diferença corresponderia a um valor insignificante, que não geraria prejuízo para a política pública educacional, de modo que nós não estamos acompanhando, estamos divergindo com as venhas. Com relação também aos demonstrativos contábeis fora do padrão e da ausência de audiências públicas, da mesma forma nós entendemos que foram impropriedades, mas estamos emitindo recomendação a fim de que o gestor e seu órgão de controle fique atento e adote providências a evitar novamente esse tipo de problema. Como eu estou votando, eu coloco novamente a matéria em votação, em discussão e deliberação. Eu estou, portanto, acompanhando em parte o conselheiro Anselmo, apenas quanto àqueles dois pontos, né? Excelência, eu mantenho meu posicionamento, inclusive porque dos 5 pontos, o conselheiro parece-me que está concordando com 2 deles. Então, deixou de concordar com relação aos demonstrativos contábeis fora do padrão estabelecido na normatização aplicável, sobretudo com relação à questão das notas explicativas. O tribunal já tem precedente, entendendo que esse é motivo forte para a reprovação das contas. Com relação à questão da não realização, publicação das audiências públicas, tendo em vista que isso é um dever de transparência, e temos também precedentes, inclusive de outros tribunais de contas, em que também seria motivo para a reprovação das contas, não só as audiências de prestação de contas, mas as outras, inclusive, para sendo requisito inclusive de análise daquela própria tríade
orçamentária pelo Poder Legislativo. E também com relação à questão do VAT, eu também entendo que deveria ser motivo, pela mesma razão do primeiro item, que o tribunal já tem precedente nesse sentido, que o não cumprimento desses limites ou de um deles seria suficiente para a reprovação das contas, apenas fazendo só esse esclarecimento que já consta do voto. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Presidente, eu vou pedir vista do processo. Processo com vista para a conselheira Rosa. Portanto, senhoras e senhores, minha pauta fica esgotada. Lembrando apenas que eu estou adiando o processo TC de número 6791/2024. Fica franqueada a palavra para quem dela queira fazer uso. Eita, perdão, conselheiro, eu nem vi a presença de Vossa Excelência aqui, perdão mesmo. Bom dia, presidente. Antes de encerrar, eu vou passar a palavra à conselheira Maria Cleide. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Doutor Enio, membro do Ministério Público, que oficia nesta corte. Presidente, de início, eu tenho uma solicitação da retirada de um processo, que é o processo TC 8553 de 2023. Ele foi equivocadamente pautado, mas já foi feito, já tem parecer prévio, já foi relatado. Então, eu peço a solicitação da retirada de pauta até por este motivo. É o 8553 de 2023. Na sequência, presidente, eu tenho a relatar o processo TC de número 2340 de 2025. Este processo, ele trata de uma representação. Ele foi adiado da pauta da semana passada para o dia de hoje. É uma representação formulada pelo senhor William de Souza Ferreira acerca de supostas irregularidades ocorridas no chamamento público de número 4, de 2025, promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas, o CONISA, destinado ao credenciamento de empresa especializada para a implantação de soluções tecnológicas voltadas aos municípios consorciados. O representante alegou, em síntese, a ausência de divulgação do edital e seus anexos no site do consórcio e no Portal Nacional de Contratações Públicas, em afronta ao princípio da publicidade e com potencial restrição à competitividade. Apontou ainda a inexistência de previsão orçamentária de valor estimado para a contratação, além de possíveis restrições à participação de empresas do setor. Após manifestação ministerial, por meio do parecer 1531 de 2025, da lavra do procurador Dr. Enio, o pleno admitiu a representação, resultando no acórdão 2 de 2025. O processo seguiu sua tramitação regular, com publicação de acórdão, notificação do gestor, a apresentação de defesa e manifestações técnicas e ministeriais. Ao final, tanto a diretoria técnica quanto o Ministério Público de Contas concluíram pela perda superveniente do objeto, opinando pelo arquivamento. Esse é o relatório, presidente. A palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, apenas para informar, que após a notificação do CONISA, na sua resposta, ela juntou a publicação de revogação do certame. Em razão disso, entendemos pela perda do objeto da presente representação e pelo arquivamento do feito. Conselheira Cleide. Com base na documentação apresentada pelo Consórcio Intermunicipal Sertão de Alagoas, verificou-se a revogação do procedimento motivada pela existência de inadequações e inconsistência no objeto licitado, capazes de comprometer sua efetividade e segurança jurídica. A medida teve como finalidade adequar o objeto às condições atuais do mercado e às reais demandas dos municípios,
corrigir as falhas ou imprecisões e assegurar a competitividade e a transparência do certame, essenciais à adequação e aplicação dos recursos públicos. Ressalta-se ainda, conforme aponta no parecer ministerial, a existência de falhas no portal de transparência do consórcio, do qual não consta qualquer informação acerca da revogação do procedimento, embora haja indicação de disponibilização do edital tanto nesse portal quanto no Portal Nacional das Contratações. Então, diante do exposto, utilizando as atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim atribuídas, eu trago pelo arquivamento dos autos em virtude da perda do objeto, da presente representação e demais providências, assim como voto, presidente. Processo em discussão e votação. Conselheira Rosa, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Anselmo, como vota? Da mesma forma, acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Conselheira Renata? Acompanho a relatora. Aprovado, conselheira. Na sequência, presidente, eu tenho mais um processo. É o processo TC de número 8541, de 2023. Esse processo, ele trata da prestação de contas de governo do município de Traipu, exercício financeiro de 2022, sob a gestão do senhor Manuel Lucas Kimmer Freitas dos Santos. Os autos foram submetidos à análise preliminar da DEFAFON, que elaborou um relatório de número 64, 2023, identificando apontamentos acerca de diferentes temas. Após a citação do gestor, não havendo manifestação por parte do mesmo, a DEFAFON elaborou o relatório técnico conclusivo de número 52/2024, mantendo todos os apontamentos encontrados na primeira análise, manifestando-se pela irregularidade das contas. Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 897, de 2024, da lavra do procurador Dr. Rafael, também manifestando-se pela rejeição das contas. Logo após aportar neste gabinete, verificamos a existência de um expediente protocolado pelo gestor, requerendo concessão de prazo para apresentação de defesa e encaminhamento de documentação. Em atendimento ao pleito formulado, foi proferida decisão monocrática número 19/2024, por meio da qual foi concedido prazo de 15 dias para a manifestação. Após a manifestação do gestor, a juntada de novos documentos, os autos foram revistados pela diretoria técnica, que elaborou o novo relatório conclusivo, de número 220/2024, e pelo Ministério Público de Contas, através do parecer 2388/2025, ambos mantendo seu entendimento anterior pela rejeição das contas, diante da permanência de algumas irregularidades que possui o condão de reprovar as contas apresentadas. Este é o relatório, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, houve já uma manifestação inicial do Ministério Público nos autos pela reprovação das contas do município de Traipu, referente ao exercício 2023, e mesmo após a nova abertura de prazo para o gestor, tendo em vista o pedido de juntar novas informações, e após a manifestação da unidade técnica, o Ministério Público também fez uma nova manifestação, desta feita por intermédio do parecer 2388/2025, no qual reiterou os termos do parecer apresentado anteriormente e pugnou pela desaprovação das contas, em especial pelos seguintes pontos: ausência de insuficiência da manifestação gerada pelo controle interno, tendo em vista a inobservância dos padrões de análise estabelecidos na IN 03/2021, abertura de créditos suplementares sem a comprovação da origem de recursos, bem como a abertura de créditos especiais sem a devida autorização legislativa, e o desrespeito ao limite mínimo de aplicação dos recursos destinados à manutenção do ensino, bem como a não utilização de saldo remanescente dos recursos do VAT. Em razão disso, senhor presidente, senhora relatora, manifestação ministerial pela reprovação das contas do gestor do município de Traipu, referente ao exercício de 2023. Palavra à conselheira Cleide.
Passo a análise, presidente. De início, observamos que o município apresentou parecer do controle interno, mas sem abordar todos os itens exigidos na Instrução Normativa 3 de 2011. Quanto ao instrumento PPA, LDO e LOA, identificamos que estes foram encaminhados. Em específico, a LOA, identificamos que o ente estimou receitas e fixou despesas no montante de aproximadamente 143 milhões de reais. Vale destacar que foi respeitado o princípio da exclusividade no referido instrumento. Na análise orçamentária, ao tempo que identificamos que houve insuficiência de arrecadação, também identificamos que houve uma economia na execução de despesa. Além disso, ao confrontar receitas e despesas, identificamos um resultado orçamentário superavitário. Analisando os créditos suplementares, identificamos que a abertura do total foi de aproximadamente 62 milhões de reais, isto é, 43,7% da dotação inicial fixada. Os créditos foram abertos da seguinte forma: o montante de 13 milhões de reais aberto por excesso de arrecadação. Vale ressaltar, no entanto, que não houve indicação das fontes específicas de receita vinculada aos créditos adicionais. O montante de 49 milhões aberto por anulação de dotação. Embora o ente tenha respeitado o limite legalmente autorizado na LOA para abertura de créditos suplementares de 50%, tanto na magnitude autorizada quanto a abertura efetivada de tais créditos, evidencia um planejamento orçamentário precário e uma excessiva flexibilidade concedida pelo Poder Legislativo ao gestor municipal. Por isso, reforço a necessidade de adoção de limite mais restritivo, como venho destacando, de pelo menos 30% da dotação orçamental, da dotação inicial. No que se refere aos créditos especiais, constatou-se uma abertura no montante de aproximadamente R$ 385 mil. Ressalta-se que as peças autorizativas das aberturas foram integralmente encaminhadas. Passando à análise financeira. O resultado de sua execução foi positiva em 37 milhões de reais. O resultado financeiro apurado, adicionado ao saldo financeiro do exercício anterior existente, gerou um montante de aproximadamente 55 milhões de reais, a ser transferido para o exercício seguinte. Vale destacar que os montantes presentes na conta caixa e equivalentes de caixa, no balanço financeiro e patrimonial, e no qual o demonstrativo de saldos bancários são compatíveis. Apesar das demonstrações citadas apresentarem valores compatíveis, verificou-se que a conciliação entre os extratos bancários disponibilizados e os supracitados quadro demonstrativo dos saldos bancários revelou uma divergência de R$ 32 mil. Por fim, quanto à análise da demonstração de variações patrimoniais, identificamos um resultado positivo de 47 milhões. Vale destacar que esse montante não é evidenciado no patrimônio líquido constante do balanço patrimonial de 2022. Em relação aos limites constitucionais, na educação, identificamos que não houve cumprimento do limite. Em nossa análise, identificamos a aplicação de apenas 22,96%. Em relação ao Fundeb, por sua vez, observamos que o município cumpriu o estabelecido. Quanto ao VAT, não foi possível calcular as aplicações do limite mínimo de 50%, que é destinado à educação infantil, assim como o limite mínimo de 15% em relação às despesas de capital. Na saúde, identificamos o cumprimento do limite. Em relação ao repasse do 12º para a respectiva Câmara Municipal, observamos que o ente cumpriu o estabelecido na Constituição Federal em seu artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 1, 2 e 3. Quanto à dívida consolidada, em nossa análise, identificamos
que o ente cumpriu o percentual legalmente previsto. Em relação à despesa com pessoal, o ente cumpriu os limites estabelecidos para os gastos do Poder Executivo e Legislativo. E, por fim, quanto às metas fiscais estabelecidas, observamos que o município não as cumpriu integralmente. O ente apresentou desempenho superior ao previsto quanto ao resultado nominal e a dívida consolidada líquida, porém não atingiu meta estipulada para o resultado primário. Desta forma, sendo assim, considerando as situações evidenciadas e a competência pedagógica deste tribunal, alertamos a municipalidade sobre as providências concernentes à boa e regular administração dos recursos e gerência do patrimônio público, para que, além das recomendações já mencionadas, observe ainda a necessidade de, primeiro, aprimorar o relatório da Unidade de Controle Interno, também aperfeiçoar a consistência e a fidedignidade das informações contábeis e fiscais, fortalecer os mecanismos de controle e conciliação das transferências financeiras entre os poderes, também assegurar que toda abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação esteja sempre amparada em receitas efetivamente arrecadadas, com a devida indicação das fontes no ato de sua abertura. Aprimorar os registros e demonstrativos relacionados à aplicação de recursos vinculados à educação. E, por último, adotar medidas estruturantes para reduzir a dependência de transferências correntes da União e do Estado. Neste sentido, eu trago o voto, senhor presidente, senhores conselheiros, no sentido da análise levada a efeito nos presentes autos para fins de emissão de parecer prévio. Este gabinete corrobora com os entendimentos da análise da diretoria técnica e do Ministério Público de Contas e recomenda a atual gestão ou a quem vier sucedê-la para que não cometa mais as irregularidades por ora verificadas. Vale destacar que mesmo a documentação encaminhada pelo gestor e na sua manifestação não foi capaz de afastar todas as constatações apontadas no relatório técnico. Por acima exposto, especialmente quanto a 3 pontos que foram importantes: o descumprimento, no mínimo, constitucional em educação, a irregularidades na abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação e a impossibilidade de aferição adequada na aplicação dos recursos do VAT por inconsistências ou ausência de comprovação. Entende-se que as falhas identificadas comprometem a conformidade da gestão com os parâmetros legais, fiscais e constitucionais. Ademais, essas irregularidades, somadas a um conjunto de falhas apuradas ao longo da análise da presente prestação de contas, revelam que, mesmo sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade suficiente para afastar qualquer juízo de irregularidade das contas analisadas. Neste sentido, apresento o voto para que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas decida, primeiro, emitir parecer prévio nas contas do senhor Manuel Lucas Kimmer Freitas dos Santos, gestor do município de Traipu, do exercício financeiro de 2022, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que esta seja pela rejeição das contas. Por fim, as demais medidas necessárias, desde a expedição do ofício frente às recomendações dispostas neste voto, quanto à cientificação, publicização e medidas outras que de competência desta Corte. É assim como eu voto, senhores conselheiros, senhor presidente. Coloco a questão em discussão. Eu acompanhei o voto da relatora. Realmente as situações são variadas. Eu observei, pode até ser que eu tenha cometido um equívoco também, só acrescentando, já antecipando que no mérito
pelas razões apresentadas pelos conselheiros, acompanham o seu voto. É que, como eu trabalhei isso em outro processo, a questão, nós verificamos que o controle interno, eu não sei também se eu não prestei atenção, mas a documentação encaminhada pelo controle interno também ela não veio assinada. Então, essa situação, quem de fato elaborou ou assinou e enviou ao tribunal não sendo comprovada, ela acaba desmerecendo um pouco aquilo que você já falou, das informações fidedignas, né? Verificáveis. Então, nesse aspecto, eu acompanho o voto da relatora, apenas acrescentando isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, relatora. Continua em discussão, conselheira. No mérito, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Eu apenas vou fazer aqui alguns registros com relação ao não cumprimento da educação. A gente entende pela rejeição, de fato. Estou acompanhando. Com relação ao excesso de arrecadação, nos processos de minha relatoria, a diretoria, na época, não conseguia fazer análise mês a mês. Então, eu entendia que esse era um ponto que ficava prejudicado. Mas, de qualquer forma, eu estou presumindo que o relatório da diretoria fez de acordo com a técnica adequada. Eu vou acompanhar com os registros de que nosso entendimento é nesse sentido, da necessidade de ficar comprovado o excesso de arrecadação mês a mês. Com relação ao VAT, eu também estou acompanhando por entender que houve uma ausência de prestação de contas, pelo menos assim eu entendi, em que pese nossos votos terem sido muitas vezes no sentido de admitir, quando verificado, por simples falha contábil, né? Dificuldade de natureza contábil, que é um elemento que vem sendo questionado por alguns contadores, mas, na essência, conselheira, nós estamos acompanhando o voto de Vossa Excelência com essas pequenas observações. Excelência acaba de citar, que nos levou à rejeição dessas contas, que é como a gente vem tendo sempre uma cautela com relação às observações dos pontos de controle. Então, são esses três que não tiveram como a gente, né, verificar de forma diferente que não pela reprovação. Então, eu mantenho meu voto. Portanto, não havendo mais discussão, coloque em votação. Conselheira Rosa, como vota? Conselheira Anselmo já votou. Conselheira Renata, como está votando? Acompanha a relatora. Portanto, aprovado por unanimidade. Presidente, desta forma encerra a minha pauta. Obrigada. Senhoras e senhores, agora sim, eu acho que a nossa pauta fica esgotada para o dia de hoje, não tem nenhum conselheiro substituto a mais. Eu queria franquear palavras a Vossas Excelências, apenas registrar também que nós teríamos uma sessão administrativa convocada pela vice-presidência no exercício da presidência, porém a informação que nós recebemos é que foi cancelada essa reunião. Continua franqueada a palavra para quem dela queira fazer uso. Conselheiro substituto Alberto. Informar que a conselheira substituta Ana Raquel está ausente porque ela foi a uma cerimônia que foi convidada para o TJ Alagoas hoje. Ok. Portanto, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.